Jornal da República, é última hora, direto do Salão Verde. Estamos aqui com o deputado federal, Coronel Armando, que semana passada participou da reunião com todos os prefeitos de Santa Catarina. Foi uma reunião muito boa. Fala um pouco para a gente da perspectiva aí para o estado de Santa Catarina aí nos próximos meses. Olha, o nosso estado é um estado diferenciado. Nós somos o estado mais seguro do Brasil. É um estado que tem pleno emprego. Nós temos, então, uma qualidade de vida muito boa do estado de Santa Catarina. Porém, como qualquer estado, nós pertencemos a uma federação e dependemos do governo federal, principalmente para as obras de infraestrutura que o nosso estado tem. Nós temos 6 portos, nós temos a rodovia BR-101, 280, 282, são rodovias a 470 importantes que não dá para a gente fazer com os recursos suficientes do estado, sim, precisamos do governo federal. E o Pacto Federativo nós recolhemos, e de cada R$ 100 que recolhemos, recebemos em torno de 10 a 15 reais. Então, com isso, o Estado não tem como se sustentar. Nossas pautas têm a ver muito com a infraestrutura. A segurança é uma pauta importantíssima. Nós somos um Estado seguro, mas a segurança exige que você invista em segurança. E eu fui secretário da Defesa Civil do Estado na maior chuva da nossa história, no ano de 2023, e a gente tem também uma estrutura da Defesa Civil, mas as ações da Defesa Civil têm que ser muito mais na prevenção, na preparação e na mitigação do que no próprio socorro, como a gente vê a Defesa Civil. Então a gente deu um alerta aos prefeitos sobre esse tema Defesa Civil. Coronel, vocês têm vasta experiência na área de segurança pública, vem de família, vem de berço, foi criado dentro da AMAN. Quais as perspectivas que Vossa Excelência vê para combate à violência que está lastrando no país para o futuro? Bom, inicialmente nós temos que combater o narcotráfico. O combate ao narcotráfico, ele já é, bem dizer, um estado paralelo. E no teu estado, meu estado, Rio de Janeiro, nós temos áreas dominadas pelo narcotráfico. Quando eu era tenente no Exército, somente o Exército tinha fuzis. Hoje você vê as imagens do Rio de Janeiro, todos os traficantes e pessoas até menores estão com fuzis às vezes melhores que os das Forças Armadas. Então houve uma falha que permitiu com que esses grupos se estruturassem, se armassem, e a gente tem uma dificuldade muito grande para retomar o comando do Rio de Janeiro. Nós temos uma população que vive e convive com esse pessoal. A violência é uma grande realidade nas escolas, em toda a situação, e ela tem se alastrado, o narcotráfico tem se alastrado ao longo do Brasil. Então a gente precisa trabalhar de forma organizada, entender que a justiça também tem que mudar as leis. Nós temos hoje uma dificuldade em atuar as forças de segurança. O ministro Lewandowski falou que parte delas era da própria polícia que prende mal. Não, a parte principal é da justiça e de quem está julgando na audiência de custódia, que prende o policial e libera o preso. E também a parte de controle de armas. Há uma restrição a gente a ter armas, mas todas as armas da criminalidade não são daqueles que cadastram suas armas. São armas de traficantes, de quem compra, de quem vem pelo tráfico. Então a gente tem que mudar muitas coisas, e aqui no Congresso nós temos que trabalhar nesse sentido. E aí eu vou passar um pouquinho que tem partidos que não nos apoiam nessa mudança. Esses partidos aproveitam no discurso de defesa de direitos humanos para dificultar o progresso do Brasil. E eu vou falar que quem vai investir num país não quer um país inseguro. Uma das primeiras coisas que alguém que vai trazer recursos vai investir no país é saber como é a segurança do país. Infelizmente, o Rio de Janeiro, que é a nossa capital cultural, tem toda a nossa origem e tal, hoje nós não temos uma segurança igual no Rio, e o estado de Santa Catarina tem recebido muita gente e outros estados, porque nós temos um estado seguro. Sim, tive com o prefeito Topazio, ele falou justamente disso. Santa Catarina está virando um polo tecnológico, e a gente está cada dia mais ligado à inteligência artificial. Qual é o exemplo que Santa Catarina dá para o Brasil na questão da tecnologia? Bom, nós temos lá em Santa Catarina diversos polos tecnológicos. Florianópolis é um, mas a minha cidade de Joinville, a maior cidade do estado, tem outra parte, e cada uma das regiões tem mais ou menos uma especialidade. Em Santa Catarina nós temos
a indústria de metal mecânica em Joinville, nós temos a indústria têxtil em Jaraguá e também metal mecânica com a WEG, com a Marisol, Blumenau, nós temos o turismo, mas estamos entrando agora no campo da tecnologia. E na tecnologia a gente vai também é um polo. Nós participamos de diversos eventos lá. Eu acho que Santa Catarina tem uma estrutura cultural e não diferenciando, mas onde a gente vive querendo a melhoria do nosso estado e não depender tanto do governo federal. Alguns estados dependem do governo federal e a Santa Catarina só gostaria de ter os recursos que ela gera para o governo federal. Então é uma referência, acho que todos que falarem de Santa Catarina, eu vou dizer aqui, conheçam Santa Catarina para conhecer um estado que ele é um estado que ele tenha conseguido crescer dentro de um Brasil que tem dificuldades na economia. Sim, e por falar em economia, estamos aí passando por uma reforma tributária, temos aí problemas de taxa de Selic. Como você vê o futuro do Brasil com um aspecto econômico e o atual governo? Olha, eu vejo o seguinte, a gente tinha no governo anterior Paulo Guedes, é uma figura reconhecida, formada, com curso no exterior da economia, e hoje a equipe econômica do governo Lula, infelizmente, não tem a qualidade de Paulo Guedes, e existe outra característica também. Os governos de direita, normalmente, eles procuram enxugar os gastos públicos. Já o atual governo, ele aumenta os gastos públicos. O aumento do gasto público, ele vai ser pago pela população. E para aumentar, você tem que aumentar impostos. Nós estamos discutindo aí o IOF, que não haveria aumento, agora está tendo que voltar. Nós tivemos a situação do PIX, que foi lá. Então, os atos do governo não estão conseguindo frear o desempenho da economia do Brasil. Nós temos emprego porque nosso Estado tem lá uma cultura e fornece isso, mas em todo o Brasil isso não acontece. E nós somos afetados por isso. Nós temos que pensar no investimento externo, tá? A segurança jurídica, a segurança pública e a estrutura do país e a infraestrutura também nos encarecem muito. Então, hoje eu participei de uma reunião da Frente Logística, que trata dos problemas logísticos do Brasil, e para isso tem que investir. E temos que vencer algumas resistências que são também da área da esquerda, o meio ambiente. Nós estamos discutindo exploração de petróleo agora no Amapá, e o próprio governo está incerto. Houve aquele problema ontem com a Marina, no Senado, mas é uma riqueza que deve ser explorada, claro que preservando a natureza. Então, quando a gente quer cristalizar a Amazônia, eu conheço a Amazônia, já estive por lá, tive em Tefé, no interior, conheço grande parte do estado. A gente não pode querer só o desenvolvimento sustentável pegando plantas e árvores ali. Nós temos a biodiversidade que temos que explorar. E aí nós temos que investir também em ciência e tecnologia. E a gente perde nessa área porque nossos cérebros acabam saindo do país e outras pessoas vêm investir nesse país, nessa área. General, para finalizar, há um ponto que a gente não pode deixar de tocar. Ontem foram ouvidos 51 testemunhas dos atos de 8 de janeiro. Qual é a posição de Vossa Excelência e de toda a bancada do PL dos parlamentares que apoiam Bolsonaro na questão desse julgamento do 8 de janeiro? Primeiro, eu não acredito em tentativa de golpe. Se houve golpe, ele começou pelo STF, quando liberou Lula, quando o STF tornou ele candidato, interrompendo uma operação que era a maior do mundo, da Lava Jato. Hoje nós devolvemos dinheiro para pessoas indiciadas que confessaram crimes e o STF liberou. E, além do que, ele não permitiu o voto auditável das eleições. Ele simplesmente pediu para acreditar na resposta que ele daria. Mas eu não vejo isso. Mas, independente de não ter havido golpe, eu acho que sim, houve uma infiltração de pessoas de esquerda que fizeram aquela manifestação, porque nós de direita tivemos manifestações ao longo de todo o governo e nunca teve qualquer tipo de problema. E a pessoa com família, idoso, criança, e as manifestações eram pacíficas, diferentes das manifestações do outro lado, quando havia quebra-quebra. Por outro lado, a gente vai falar de uma anistia de algo que não aconteceu, mas já que nós não queremos ter pessoas injustamente presas, eu defendo muito a anistia, eu sou formado em História.
e eu também sou filho de uma pessoa do regime militar. Então eu conheço muito bem a história do Brasil, a história do regime militar. Meu pai trabalhou com o Figueiredo, que por sinal era filho de um anistiado. O pai do Figueiredo foi um dos líderes da Revolução Constitucionalista de 32, onde houve uma reação de São Paulo contra o governo federal do Getúlio, que não fez Constituição, e São Paulo perdeu uma guerra civil, e o pai do Figueiredo foi exilado, morou um ano em Lisboa, um ano em Buenos Aires, e quando a nova Constituição saiu em 1934, ele foi anistiado. Por que eu digo isso? Porque a Constituição, a anistia que houve em 79, a partir de 79, mas começou com a lei do Geisel, Figueiredo era um árduo defensor da anistia ampla, geral e restrita. E não porque OAB pressionasse, CNBB, ABI, a imprensa, ou os parlamentares de esquerda, ou penso controlado, porque ele era filho de um exilado. E nunca isso é divulgado para a população, que um filho de exilado que foi anistiado quis fazer anistia para todos. Sobre a anistia também, nós tivemos na história do Brasil 48 episódios de anistia na história do Brasil. E talvez o mais relevante foi o da anistia da Revolução Farroupilha, que foi de 1835 a 1845. Essa revolução que durou 10 anos englobou, inclusive, a República Juliana, onde aparece a heroína Anita Garibaldi, catarinense. Mas quando houve essa anistia, foi assinado o Tratado de Ponte Verde, no município de São Gabriel. E nesse município, no tratado, foi feito, além de resolver o problema que deu origem à revolta, que era o imposto do charque, da carne seca, foi integrado ao Exército Imperial todo o Exército Farroupilha. Então, Bento Gonçalves, Davi Canabarro e outros líderes da Revolução Farroupilha, simplesmente para encerrar o conflito, foram integrados ao Exército Imperial nos postos que exerciam. Esse é o espírito da anistia, a pacificação. E o Brasil, infelizmente, hoje não quer ser pacificado, porque não se admite isso. Eu estive também dentro do meu conhecimento de história. O primeiro sequestro de avião foi do embaixador americano Charles Elbrick. E nesse sequestro, que foi em 4 de setembro de 1969, tem lá o manifesto em que é lido que é um ato da guerra revolucionária, todos os atos de violência que eles faziam, mas eles colocam e pedem a troca por 15 guerrilheiros. Esse manifesto foi escrito por Franklin Martins e Fernando Gabeira, que foi deputado, e a gente todos respeitando, e Fernando Gabeira já disse várias vezes que não lutavam pela democracia, sim pela implantação numa ditadura comunista no Brasil, do proletariado. Mas naquela anistia foi trocado, 15 terroristas e guerrilheiros foram trocados para liberar o embaixador americano. Um deles foi Zé Dirceu. E nós temos aqui deputado, filho do Zé Dirceu, Zeca Dirceu, que é contra a anistia, mas foram todos beneficiados. O primeiro ato terrorista no Brasil foi em 25 de julho de 1966, no atentado ao aeroporto de Guararapes, em Pernambuco. Nesse atentado, morreu um vice-almirante da reserva, um jornalista e 14 pessoas feriram. Uma delas foi o general Silvio Ferreira da Silva, na época tenente-coronel, e meu pai serviu com ele. O general perdeu os 4 dedos da mão esquerda pela bomba. Em 66, nós não tínhamos mais 5, foi para matar um candidato, Costa e Silva, que nem era presidente ainda, era candidato. Então, toda a ação de reação à guerrilha urbana começou em reação a atos terroristas praticados pela esquerda que queriam implantar a ditadura proletariado. Simplesmente a gente não tem espaço para mudar a narrativa. Claro que houve erros, mas foi uma guerra dos dois lados, mas as guerras se encerram com pacificação. E nós temos que pacificar o Brasil para a gente poder evoluir. Vossa Excelência, notoriamente, não fugiu dos bancos acadêmicos, realmente fez o curso de História, que tem a sua visão de mundo. E já que estamos falando dessa questão de narrativa, o que Vossa Excelência acha hoje do sistema educacional brasileiro? Essa questão de passar sem o devido procedimento de prova da pessoa? Bom, primeiro, hoje eu participo da Comissão de Educação e nós estamos elaborando o novo Plano Nacional de Educação que vai vigorar de 2025 a 2035.
Esse plano vai dar as diretrizes que vão balizar a nossa educação. Nós já evoluímos em alguns aspectos, mas eu digo que não falta dinheiro para a educação, eu posso dizer para você, falta a gente focar em resultados. Enquanto a gente discute, às vezes, sem desmerecer, as áreas sociológicas, filosofia, nós abandonamos a parte que envolve a tecnologia, física, química, matemática, que vão ser aquelas disciplinas que vão formar os nossos cientistas e que vão permitir o Brasil ser dominante nesse área. Então nós precisamos sim que a educação, o método Paulo Freire, que é o método inclusivo, ele é contestado, embora Paulo Freire seja considerado o pai da educação do Brasil, reconhecido, a gente pode questionar qualquer situação. Então eu acho que a gente está aperfeiçoando o Plano Nacional de Educação e que a gente tem que mudar alguns aspectos. Países que têm semelhança conosco, na Escandinávia, Suécia, Dinamarca, estão voltando nos processos de educação para métodos mais tradicionais e fugindo. E outra coisa, a gente tem que separar a ideologia da educação. A ideologia não deve fazer parte da educação. Muito obrigado. Deixa uma mensagem final aí para todo o povo de Santa Catarina e todos os brasileiros que, afinal de contas, está aqui representando a todos. Nós, parlamentares, representamos a população do Brasil. Seja com qualquer ideologia ou não, nós temos que trabalhar pelo bem da população. E o bem da população é um bem que a gente tem que proteger. Eu não cheguei a falar de escândalos, mas nós estamos também no meio do escândalo do INSS. E hoje, na Comissão de Segurança, eu participei de uma audiência com o delegado da Polícia Federal, confio na Polícia Federal, a Polícia Federal tem uma grande missão, mas eu quero dizer que o Estado brasileiro foi eficiente em cobrar de todos que trabalham. Você entra no trabalho, no teu primeiro contra-cheque tem um desconto para o INSS. Quando se aposenta, você vai usar esse material. E então, nunca nós fugimos do desconto do INSS. Só que o governo não guardou o recurso do aposentado, do trabalhador. Nós precisamos apurar e realmente ir a fundo e prender quem está envolvido em corrupção. Isso vai dar tranquilidade ao país e justiça para aqueles que foram roubados. Muito obrigado. Última hora, direto da Câmara de Deputados. Notícia levada a sério.